gente, cada vez mais as nossas crianças estão aí estendendo a idade, né, para essa alfabetização. Então, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre as 7 habilidades preditoras para o processo de alfabetização, ok? Deixa eu compartilhar aqui bem bonitinha. Vamos ver aqui se está aparecendo. Bom, compartilhei aqui. Tomara que. Vamos ver aí. Eu tô aqui no celular também, ou lendo vocês. Ah, agora foi. Lindeza. Aham. Agora eu tô de parabéns. Ganhei. Me dei uma estrelinha agora. Me deu uma estrelinha. Gente, você sabe quais são as 7 habilidades preditoras no processo de alfabetização? Às vezes você vai dizer assim, nunca ouvi falar nisso. Habilidades preditoras? Nunca ouvi, prof. Não, o que é isso? Presta atenção. Então, veja só, se você nunca ouviu falar em habilidades preditoras da alfabetização, vou trazer agora. Primeira coisa, o que é pré? Né? Tudo que é pré é que vem antes, certo? Então, a habilidade preditora é aquela habilidade que é necessária anteriormente do processo de alfabetização, para que quando a criança, né, estiver ali desenvolvendo a tecnologia de leitura e escrita, ela já tenha essas habilidades. Por quê? Caso ela não tenha essas habilidades desenvolvidas, o que acontece, professora Lucimara? Gente, se a criança não tiver uma dessas habilidades, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem lá na frente. Ela vai ter algum enrosco lá na alfabetização, ou na leitura, ou na escrita, enfim, vai ter alguma coisa lá, tá? Então vamos conhecer quais são as 7 habilidades. Habilidade 1, anotem aí. Estão com lápis e caneta na mão para anotar tudo bonitinho. Lembrando que o nosso material, gente linda do meu coração, está no grupo de WhatsApp. Você está no grupo de WhatsApp? Se você não estiver no grupo de WhatsApp, ó, já entre agora para você ter acesso ao material. Gente, presta atenção. O desenvolvimento da linguagem oral é algo fundamental para o bom desenvolvimento da escrita, tá? O bom desenvolvimento da oralidade precede um bom desenvolvimento da leitura e da escrita. Veja que a minha criança, ela vai começar a falar, né? Com 1 ano, minha criança já vai estar falando ali entre 1 e 2 anos, essa criança vai estar falando entre 100, 150 palavras, em média. Algumas começam a falar depois, outras, né? Umas antecedem, outras, né? Acabam precedendo esse período, mas a média é isso mais ou menos. Entre 2 anos, com 2 anos, essa criança precisa estar falando ali cerca de 300 palavras, 300, 350 palavras. Com 3 anos, essa criança já precisa formar frases. Com 3 anos, essa criança precisa formar frases. Com 4 anos, essa criança, ela precisa recontar histórias, ela precisa representar oralmente, contar a brincadeira oralmente, brincar de faz de conta com 4 anos. Gente, com 5 anos, essa criança precisa estar com a sua oralidade formada, com a sua fala formada, com 5 anos. Algumas vão um pouquinho mais, até 6, mas com 5 anos ela precisa estar com a sua competência oral formada. Claro que vai haver trocas. Gente, pode ser que a criança ainda tenha trocas fonéticas, né? Prato, pato, em vez de bicicleta, bicicleta, enfim, né? Pode ser que alguns dos alunos, né? Algumas das crianças
demorem um pouco mais. Agora presta atenção, presta atenção. Se a tua criança tem um ano e pouco e ainda não fala nenhuma palavra, se ela tem 2 anos, né, se ela tem 3 anos e ela ainda não tem uma fala funcional, ela só repete o que você diz, atenção, não é que ela poderá ter problemas lá no processo de alfabetização. Ela já está em risco. Ela já está no risco, tá, de desenvolver aí ou um transtorno, né, de ter um transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem dentro do processo de leitura, de oralidade e de escrita, né? A gente sabe que a gente tem grandes transtornos aí que fazem parte da oralidade, da leitura e da escrita, né? A disgrafia, a ortografia, a própria dislexia, enfim, tem um monte, a afasia, a disfasia, todos esses transtornos aí, né, esses distúrbios, fazem parte né, desse processo aí, e muitos desses distúrbios já podem, né, o professor ali, olha, ele precisa. Gente, a tua criança tá. Você tem uma criança lá, você está na educação infantil, tá nessa fase e ela não se enquadrou mais ou menos no que eu disse agora, não é. Já, ó, a luzinha de atenção, ó, plim, 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 plim. Liga essa luzinha aí. Liga essa luzinha, porque, ó, bora, bora, bora. Professora, aonde que eu posso aprender mais sobre esse desenvolvimento da linguagem oral? Aqui no Rema, meu bem. No Rema Neuroeducação, criatura divina. Vem com a gente para nossa pós-graduação de educação infantil, alfabetização e letramento. Ó, eu escuto, né? As meninas falam que eu puxo sardinha para elas. Vou até abrir aqui o meu folder, tá? Elas dizem que eu puxo sardinha para essa pós-graduação. Gente, mas sabe por quê? Ah, não é que eu puxo sardinha, é porque eu sou uma comunicadora nata, né? Eu desenvolvo há 20 anos estudos da linguagem. Eu sou pedagoga e sou formada em letras, mas as minhas pesquisas são todas na área da linguagem, né? O meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, né? É tudo na área da linguagem, dos estudos da linguagem. Então, eu sou apaixonada pelo processo de alfabetização e letramento. Pronto, falei. Sou apaixonada. E na nossa pós-graduação, gente, né, tem tudo de melhor e de novidade para você conhecer profundamente e desenvolver hoje, porque, gente, pós-pandemia, então, se tornou um desafio, não é? Alfabetizar não se tornou um desafio ainda maior? Pois é. Então, na nossa pós-graduação, a gente vai falar sobre alfabetização na BNCC, tá? A gente vai falar, inclusive, sobre o que eu estou trazendo hoje, sobre as habilidades preditoras do processo de alfabetização. Quem aí gosta de psicomotricidade? Gente, eu amo a psicomotricidade também. A ludicidade, enfim, né? Eu amo isso, né? Os jogos e brincadeiras no processo de alfabetização junto com a psicomotricidade. Meu Deus, eu sou apaixonada. Embora a nossa pós-graduação seja de educação infantil, alfabetização e letramento, sabe o que a gente traz? Alfabetização matemática. Como trabalhar a matemática no processo de alfabetização. Daqui a pouco eu vou trazer mais coisas aqui que você vai poder aprender se você se matricular na nossa pós-graduação. Mas tem que se matricular, né, gente? Bora se matricular, meu povo. Vem com a gente aqui do Rema. Tá esperando o quê, criatura? Você tá com dificuldade? Você que porque a hora que eu perguntei, tem alfabetizador aqui? Todo mundo, um monte de gente levantou a mão. Agora eu vou perguntar, quem aí está com dificuldade no processo de alfabetização dos seus alunos? Vai dizer eu. E ainda não se inscreveu? Hoje é o dia! Então, ó, não espere. Venha se matricular conosco. Por quê? Porque só aqui no Rema a gente vai trazer atividades práticas para o processo de alfabetização e de letramento. Olha o que eu disse para vocês. Ó, o bom, anotem isso aqui, gente, anotem isso aqui. Tem que ser um mantra em quem trabalha, principalmente na educação infantil. O bom desenvolvimento da linguagem oral precede uma boa aquisição
da linguagem escrita. Então, gente, né, o que eu preciso trabalhar ali dentro da linguagem oral? Vocabulário expressivo e compreensivo. Preciso trabalhar a memória fonológica e preciso trabalhar a consciência sintática. Se eu não trabalhar tudo isso aqui dentro da linguagem oral, não é só sair falando pelo cotovelo. Não é falar por falar, gente. Trabalhar a linguagem oral requer trabalhar o que compõe a linguagem oral. E aí, esses três elementos, né, faz parte da linguagem oral. E hoje eu não vou explicar cada um, porque você vai aprender lá na pós-graduação. Se você precisa aprender como estimular a oralidade do seu aluno, trabalhar da maneira correta para que surta efeito e você prepare ele nessa habilidade preditora da alfabetização, vai aprender na pós-graduação, ok? Segunda habilidade, desenvolver a consciência fonológica. O que é a tal da consciência fonológica? Às vezes, né? Ai, prof do céu, o que é isso, consciência fonológica? Meu Deus do céu, né? Me explica direito o que é essa tal de consciência fonológica. Vou explicar. Gente, a consciência fonológica nada mais é do que um conjunto de habilidades que vão desde o entendimento global do tamanho da palavra, tá? Sonoro, estou falando de som, e de semelhanças fonológicas entre as palavras, até a segmentação. O que é segmentar? É dividir, é cortar. A segmentação e manipulação de sílabas e fonêmicas. Gente, consciência fonológica não é método fônico. Às vezes a professora, às vezes tem gente que fala assim para mim, ai, porque eu trabalho a consciência fonológica, né? E a consciência fonológica é um método fônico. Não. Consciência fonológica é uma coisa, é uma habilidade, e método fônico é um método de alfabetização, tá? Independente do método que você escolha para alfabetizar, a consciência fonológica é uma habilidade prévia que precisa ser desenvolvida ali antes do processo de alfabetização. Presta atenção, consciência fonológica é o trabalho com o som, com o fonema. Método fônico associa som e letra. Consciência fonológica, você não apresenta a letra. Você vai apresentar a letra só lá no final desse processo da consciência fonológica, quando você entrar na manipulação fonêmica. Só quando você entrar lá, que você vai, professora, mas tem como fazer isso? Tem. Tem como fazer isso. E mais, a gente ensina na pós-graduação. Você quer aprender? Você sabe quais são os 5 passos da consciência fonológica? Tá? Nós temos 5 passos na consciência fonológica. Você quer aprender? Tem que vir fazer a pós-graduação. Dentro dessas 5 fases, né, 5 etapas da consciência fonológica, nós temos rimas e aliterações, tá? Nós temos consciência silábica, nós temos, né, um estágio que é chamado ponte, né, que é a parte ali que eu vou trabalhar som inicial e som intermediário e som final. Depois eu tenho a segmentação fonêmica, que é o estágio mais desafiador para a criança. Por quê? Porque segmentar é dividir. Segmentar fonema é segmentar som. Não é soletrar, hein? Soletrar é letra. Segmentação fonêmica é som. Então, ó, uva, u, v, a. Veja, eu dividi som a som. Para a criança, isso é a fase mais desafiadora. Por quê? Porque pode parecer ilógico. Então, na nossa pós-graduação, sabe o que eu trabalho essa disciplina? Sabe o que eu ensino? Eu ensino como trabalhar a consciência fonológica só por meio de jogos e brincadeiras, sem precisar apresentar letra. Sem precisar apresentar. Professora, mas qual é o problema de apresentar a letra, né, nessa fase da consciência fonológica, nesse desenvolvimento? Sabe qual é o grande problema? Porque no nosso alfabeto, a letrinha tem um nome e o som tem outro. Por exemplo, você apresenta primeiro o nome da letra, F, essa letra chama F. Aí você vai trabalhar com ela para ela juntar a letra F
com A. Aí sabe o que ela te diz? FA. Tá errado? Não, por quê? Porque ela fez a analogia do nome da letra. Se a letra chama F, tá? Se a letra chama F e o A, né, faz o som de A, então o nome da letra, juntando os dois, como que fica? FA. Então, o que que acontece? Eu posso dar um nó na cabeça da criança. Por quê? Porque o nome da letra não condiz com o som que ela faz, tá? Outra coisa, nós temos muitas representações gráficas para um mesmo fonema, para um mesmo som. Quem está gostando aqui? A Janete escreveu, palestra maravilhosa. Quem está gostando? E os likes? Cadê os nossos likes? Cadê os nossos likes, meu povo? Quero like aqui. Quem está gostando, dá um like aqui para mim, vai. Quem não entrou no grupo de WhatsApp ainda, entra no nosso grupo. Gente, olha lá, eu tô vendo que estão gostando. Que legal, que bom que vocês estão gostando. Pessoal, ó, então quando eu falo lembrei. Doida, né? Olha lá, pessoa. Gente, pessoa louca, é só o Senhor para dar o livramento, né? Deixa eu tomar uma água e me fingir de plena aqui, tá? Vocês viram? Na minha aula ninguém dorme. Quem é aluno meu aí vai contar que eu não dorme. É das 7 às 11 essa loucura. Gente, vocês acham que tem cabimento? Como é que eu não vou ter que fazer terapia? Né? Do jeito que vocês estão vendo aí, como que controla a ansiedade? Como que a pessoa não toma um remedinho? Toma um remedinho sem peso na consciência e sou feliz da vida, tá? Aceite. A primeira fase da aceitação é a aceitação, hein? Puxando na palestra anterior. Vamos lá. Voltando. Povo, sabe por quê? Que é uma outra coisa que não é legal apresentar letra e som ao mesmo tempo. Porque uma mesma letra tem o mesmo som, né? O mesmo fonema tem muitas representações gráficas. Olha esse fonema aqui, ó. Gente, só para esse fonema nós temos S, SS, C, SC, C cedilha, X, SX, Z. Dá uma olhadinha na quantidade de grafemas que nós temos para um único fonema. Então, se eu apresento isso antes da criança ter a consciência fonológica desenvolvida, sabe o que vai acontecer? A hora que chegar lá nas dificuldades ortográficas, ele vai travar. Ai, meu Deus. Às vezes você está escutando e falando assim, ai, professora do céu, eu não sei trabalhar. Nunca ouvi falar em consciência fonológica, então eu trabalho tudo errado, meu Deus do céu. Ficou desesperado com o que eu disse agora? Calma, calma que a gente vai te ajudar. Venha para o Rema, porque cada criança é um mundo. Cada criança aprende de uma maneira. Então, venha para o Rema Neuroeducação, que nós vamos ensinar você de uma forma prática como trabalhar a consciência fonológica, tá? Ó, tem tudo bonitinho aqui, trouxe nos slides, mas eu já falei. Vou seguir, porque daqui a pouco a Mara volta e eu tô aqui ainda na habilidade 3, né? Daqui a pouco ela vem, ela falou 7h40, então é um olho no peixe e outro no gato aqui. Gente, olha lá, a Adriana falou, ó, o meu filho fala umas 1000 palavras com 2 anos e 10 meses. Parece um papagaio. Isso aí é fruto da sua estimulação, pode ter certeza. Não sei se já está na escolinha também, né? No CEMEI. Mas a criança, quando vai para a educação infantil, na educação infantil ela já é estimulada também, né? Se não é para 100, gente, pelo amor de Deus. Então já é estimulada a oralidade. Então isso ajuda a fazer com que a criança, né, interaja, socialize e tudo mais. Outra habilidade preditora, aprender o alfabeto, ter contato com esse alfabeto. Então, professora, opa, mas você disse que não pode apresentar letra antes da consciência fonológica. Oh, olha lá, calma lá, cocada. Então, presta atenção. Não disse que não pode aprender o alfabeto. Como é que a criança vai aprender a escrever se ela não aprender o alfabeto? Mas o processo de trabalho com a consciência fonológica começa bem mais cedo. Eu sei que a criança entra na escola com 2 anos, nós já estamos querendo que ela escreva o nome. Deus da glória, tem professor que com 2 anos, o aluno está lá na escola, já dá lápis com ponta fina, né? Gente, olha lá, pelo amor de Jesus,
né? Cuidado com isso. Então a gente já quer que a criança aprenda a ler, escrever, fale o alfabeto, já tem a criança, gente, a criancinha, né? Tá com 3 meses, a gente já vai lá, compra o tapete do chão da sala que é de alfabeto. Quem nunca, não é mesmo? Meu Deus. Gente, que é essa aula de tanto conhecimento, maravilhosa essa prof. Márcia, eu lembrei da. Gente, eu amo lá, falou Márcia, eu lembrei. No Instagram não tem o gato, né? Um gatinho que tudo escreve, fala Márcia, né? É a Márcia do gato. Márcia, você não viu nada, minha filha, porque você não fez a nossa pós-graduação. Vocês sabem o que é taxonomia de Bloom? Quem já ouviu falar em taxonomia de Bloom? Tem uma disciplina nessa pós de educação infantil, alfabetização e letramento só sobre taxonomia de Bloom. Nossa, nunca ouvi falar. Então, a tua tarefa de casa é dar uma pesquisadinha no que é taxonomia de Bloom. E se você se surpreender, você tem que se matricular hoje ainda na pós. Pelo amor de Deus. Gente, aprender o alfabeto é algo crucial. Por quê? Porque ele vai aprender o nome das letras, e aí, se a consciência fonológica veio antes, a hora que vem aprender o nome da letra, você vai dizer: ó, oh, meu amor, amorzinho da prof, o sonzinho é um, mas o nome da letrinha é outro, tá? Então, eu vou te apresentar o nome que ela recebe, né? Então, o sonzinho é o apelido, mas o nome dela é outro, tá bom? Gente, então olha lá, é muito importante trabalhar esse conhecimento das letras e conforme você for apresentando o alfabeto, né? Às vezes a gente fica só na ordem alfabética, A, B, C, D, e a criança decora. Tirou da ordem alfabética, lascou, né? Por quê? Porque a criança daí não sabe cada letra. Olha que interessante você trabalhar aqui, as letras do alfabeto, ensinar as letras do alfabeto, sem que você se prenda especificamente à ordem alfabética. Comece, gente, trabalhando distinção de letras maiúsculas que são de traçado semelhante. Lá na letra bastão, lá na caixa alta. Veja que você já está trabalhando estimulação visual. Olha que legal. Ó, MN, OK, FP, né? E aí você já pode começar o traçadinho das letras maiúsculas, com o reconhecimento dessas letras que têm os traçados iguais. Depois, você vai para a distinção dessas letras minúsculas, de traçado semelhante. Lá na letra imprensa, na letra de imprensa, tá? Vai na letra de imprensa e trabalha HIN, COLI, PD, BP, PQ, tá? E o traçado também, e o reconhecimento. Aí você já pode começar a trazer a nomeação dessas letras. Tá? Você não precisa já dizer quais são. Você pode começar trazendo distinção dessas letras que são diferentes. Você não precisa trazer o nome, o alfabeto inteiro, né? Não, traz ali o que é de igual e diferente, para que ele familiarize. Ó, essa aqui é igual, é diferente. Mas você não precisa trazer o nome da letra ainda, não é? Depois, povo de Deus, olha lá. Relacionar letras maiúsculas com as minúsculas correspondentes. Poxa, aí eu vou lá e trabalho, ó, o A, caixa alta, né, maiúsculo, com o A, letra de imprensa, né? D, maiúsculo, com D, letra de imprensa. E aí, começo a traçar as letras minúsculas. Aí sim eu posso apresentar a ordem alfabética, tá? Aí sim eu trago a ordem alfabética. Por quê? Porque eu já trouxe essa familiarização com as formas primeiro. Aí depois eu trouxe os nomes das letras, enfim, e a ordem alfabética. E aí, lá no final, reconhecer também essa diferença dos tipos da mesma letra. Aí, com isso, depois que eu já fiz tudo isso, eu vou trazendo o som, né? Por quê? Porque ele já conhece o som lá atrás da consciência fonológica. Ele já aprendeu o som, ó, treinei o ouvido. Eu treinei o ouvido. Agora o que eu vou treinar? Os olhos. Nessa parte do alfabeto, eu treino os olhos da criança, tá? Tô treinando os olhos. Prof, por que eu preciso treinar o ouvido e treinar os olhos? E se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Lá na frente ela vai ter problema na leitura, porque a nossa leitura ela se constitui numa rota dupla, na rota fonológica e na rota lexical. A rota fonológica se dá
pelo som, pela consciência fonológica. E a rota lexical se dá pela visão, pelo global. Então, se ela não estiver funcionando isso, ela não vai conseguir ler, ela vai ler silabando, ela não vai entender, enfim, um montão de coisas. Ó, tem aqui, ó, continuação, integração e sistematização, né, ó. Então, tem as fases, né, as fases ou hipóteses que são tão trabalhadas, que foram trazidas, né, pela Emília Ferreiro, pela Ana Toberowski, enfim, né, uma grande perda tivemos no ano passado, né, da Emília Ferreiro, enfim, triste, muito triste. Ano passado tivemos duas grandes perdas na alfabetização, Emília Ferreiro e Magda Soares, né? Gente, então aqui, né, na nossa pós-graduação, eu ensino bonitinho como trabalhar essa continuidade, integração e sistematização das fases da consciência silábica, consciência fonêmica, conhecimento das letras e o conhecimento das relações fonema e grafema, ok? 4, vamos lá. Ó, número 4, habilidade preditora número 4. Vamos lá. Desenvolver a coordenação motora. Desenvolver a coordenação motora. Olha lá. Então, a coordenação motora, gente, ela é crucial, né? A motricidade ampla, a consciência corporal, a motricidade fina. Isso que eu falei, tem gente que já quer dar o lápis para a criança lá, com 2 anos, para ela pegar no lápis e escrever, minhas almas. Gente, vamos trabalhar lá fora. Tira essa criança da sala de aula, explora os ambientes, explore o próprio corpo. Meu Deus, os sons, a estimulação visual, tem análise síntese, meu Deus, lateralidade, esquema corporal. Gente, tem tanta coisa que a gente pode trabalhar, ritmo, tudo isso precisa ser trabalhado antes, né? Tem tantas crianças que chegam assim, né? Tem mãe que chega em mim e fala assim: ai, o meu filho tá com 3 anos, ele já sabe todos os números em inglês, ele já sabe as cores em inglês, não sei o quê. Aí eu pergunto para a mãe: sério? Que legal. E ele já veste a roupa sozinha? Já tá tomando banho sozinha? E a mãe, ai, tem que ajudar ainda. E a roupa? Ele já veste a roupa sozinha? Já aprendeu a abotoar as roupas certinho, os botões ali, né? Para não ficar tudo torto o casaco? Ai, às vezes sai. Ai, não, ainda não. Eu que tô trocando. Jesus amado, né, gente? Pelo amor de Deus, já tá preocupado lá. E às vezes tem até professor que chega fazendo essa fala comigo, tá? Todo exibido que o filho já tá sabendo. Que adianta? O filho já tá sabendo, mas aí, né, as habilidades preditoras, como que fica? Ter contato com o material escrito, tá? Prof, mas e daí? Não é para eu apresentar o alfabeto ainda? Não é, mas daí a criança já vai ter contato com o material escrito? Claro. Como que eu posso levar ela a ter contato do material escrito? Gente, desde nenezinho, né? Galera do berçário, comprem, peçam para a coordenadora de vocês comprarem os livros que são táteis, né? Os livros aqueles livrinhos plásticos que são de banho, livros sensoriais. Gente, pelo amor de Deus, né? Para que a criança já comece a ter contato desde pequeno, leia com essa criança, leia para a criança, deixe livros disponíveis, né? A minha sobrinha, ela está fazendo 3 meses hoje, a Luísa. Ah, eu amo. É minha filhadinha também, amo de paixão a Luísa. Amor da Dindinha. Gente, com 3 meses já tá lá, né? Eu fui visitar lá na semana passada, já tá lá, com os livros sensoriais, aperta lá o galo. Como é que faz o galo? Com 3 meses, gente, né? Olha lá que legal. Então, é isso. Vamos estimular. E na creche, como deve ser? Né? O Moisés está perguntando. Na creche, é isso que eu estou dizendo. Na creche, você precisa trazer ali esses livros sensoriais, precisa trazer esses livros de plástico, criar momentos na hora do banho. Gente, desde a creche já ter materiais escritos, né? Deixar livros disponíveis, ser modelo para a criança. Se você não lê, gente, você precisa ler todos os dias, leia alguma coisa.
coloque um ambiente, promova um ambiente de leitura. Leve a criança na biblioteca. Eu vejo CMEs que não tem biblioteca, espaço para as crianças irem. Gente do céu. Como assim, Deus? Como que eu quero criar leitores se desde pequenininho eu não estou estimulando a hora da leitura? O momento da leitura. Faça o cantinho da leitura lá desde do berçário, do maternal. Faça o cantinho da leitura com, né? Eu gosto sempre de fazer um bolsão, né? Com EVA, com TNT e o bolsão com vários tipos de livros e criar um cantinho aconchegante com almofadas. Eu gosto de colocar tapete, enfim, para criar esse espaço aconchegante mesmo para a leitura. Ah lá, a Dayana Paz disse, ó, a Dayara Paz trouxe uma coisa tão interessante, ela colocou: estão deixando a leitura morrer nas escolas. Perfeito. Gente, pelo amor de Deus, quem não lê não é bom escritor. Gente, eu só escrevo aquilo que eu sei. E eu só sei aquilo que eu leio. Aquilo que eu leio no mundo, aquilo que eu leio nos jornais, aquilo que eu leio nas redes sociais, aquilo que eu leio. Aquilo que eu leio nas conversas com as pessoas, né? Então, a leitura é ali, o contato com esse material escrito é fundamental. Sexta habilidade: brincar e adquirir conhecimentos variados sobre o mundo. Gente, a brincadeira, né? Os jogos e brincadeiras, nós sabemos que tem um papel sensacional no processo de aprendizado. Nós que somos adultos gostamos de brincadeira, de jogos. Quem dirá uma criança? Quem dirá um bebê? Quem dirá alguém que está na alfabetização? Sabe o que eu tenho visto? Me corrijam se eu estiver errada. Uma educação infantil, às vezes, totalmente lúdica, voltada com a brincadeira para isso e para aquilo. Quando entra no ensino fundamental 1, gente, aquela ruptura. Só papel, 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 porque tem que aprender, porque tem que ler, porque tem que escrever. Gente, claro que a BNCC traz que até o final do segundo ano a criança precisa estar alfabetizada. A BNCC traz isso. Mas o mesmo documento, a BNCC, gente, ela trouxe as 10 competências, né, gerais que perpassam toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Para quê? Para que não haja essa ruptura quando passa-se da educação infantil para o Fundamental 1, quando passa-se do Fundamental 1 para o 2, quando passa-se do Fundamental 2 para o ensino médio. Sempre há uma ruptura. Então, gente, por favor, organizem o processo de alfabetização no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de maneira lúdica, por meio de jogos. A produção textual, gente, quanta coisa legal dá para produzir na produção de texto sem ser só no papel, sem ser aquela maneira maçante. Gente, nós temos aplicativos. Eu amo trabalhar com aplicativo. Né? A Mara sempre fala, eu gosto da professora Lucimara porque ela trabalha com a tecnologia, com aplicativos. Eu amo. Eu gosto sim. Eu trabalho com aplicativos por quê? Porque chama atenção, é didático, é meio caminho andado. Então, se eu ainda sou aquele professor que está ali só no papel e no quadro e giz, no cuspe giz, como se diz, né? Do dente, dente, cuspe giz, meu querido, minha querida, olha, vou te dizer, você está perdendo tempo. Sabe aonde que você vai adquirir essas habilidades? Aqui. Nós temos uma disciplina, nossa pós-graduação de Educação Infantil, Alfabetização e Letramento, que vai trazer especificamente psicomotricidade, jogos e brincadeiras na alfabetização. Sabe outra coisa maravilhosa que nós temos? Os 5 campos de experiência da BNCC. Cada disciplina é um campo de experiência, você vai saber tudo. Ó, a brincadeira, gente, ela permite tanta coisa, né? A brincadeira, ela permite que eu conheça mais sobre mim, que eu aprenda regras, que eu aprenda a respeitar os meus colegas, que eu aprenda a esperar a minha vez, né? Gente, que eu aprenda a simular, que eu aprenda a superar os desafios. Os jogos nos ensinam a lidar com as nossas frustrações, para que quando eu crescer, quando a criança crescer, ela aprenda a perder. Gente, nós lidamos com perdas todos os dias. Todos os dias. Nós temos que aprender a perder. A perda faz parte
de todos nós. Então, a brincadeira precisa estar presente. E para fechar esse momento de aprendizado, quem gostou aí, diga eu. Ó, quero vocês me seguindo lá no Instagram, hein? Professor, ó, meu Instagram é @LucimaraCCastro, ok? @LucimaraCCastro. Direto tô lá postando as coisas nossas aqui do Rema. Gente, a última habilidade, desenvolver as funções executivas. Nós temos 3 grandes grupos de funções executivas: controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva, tá? Olha lá, o controle inibitório nada mais é do que a capacidade que eu tenho de controlar comportamentos e emoções. A flexibilidade cognitiva nada mais é do que a capacidade que eu tenho de alternar entre fazer escolhas, sair da rotina. A flexibilidade cognitiva está muito atrelada à criatividade. Por quê? Porque a pessoa criativa é aquela que pensa fora da caixa, que consegue fazer escolhas e ver além, né, diferente das demais. E a memória de trabalho, que é a capacidade de manter, de organizar, de manipular informações aqui, ó, né, que também é chamada de memória operacional. Gente, você quer conhecer mais sobre funções executivas? Por favor, venha conosco. Se matricule, porque lá eu vou explicar tintim por tintim. Ó, vou trazer para fechar algumas dicas para você trabalhar funções executivas com seus tchutchuquinhos, com seus alunos. Dê instruções orais e também visuais. Use um cronômetro. Integre atividades práticas. Incorpore movimento na sala de aula. Use as áreas de interesse do aluno. Defina um horário para a organização da semana. E pratique rotinas previsíveis. Ofereça outras opções onde se sentar. Dê um extra de 3 a 5 minutos para se organizar antes de transições. Utilize pistas visuais como lembretes. Professora, mas como que as funções executivas interferem na alfabetização? Se o aluno não tiver flexibilidade cognitiva, tá? Se ele não souber fazer escolhas, né? Quando ele estiver lá escrevendo e ele precisa saber se antes de P e B vai M ou vai N, se ele não tiver a flexibilidade cognitiva desenvolvida, ele não consegue fazer essa escolha, tá? Controle inibitório. Se ele não conseguir controlar os distratores, vocês estão assistindo a minha aula, né? Nós estamos aqui. Se vocês não estiverem controlando os distratores, sejam os distratores internos, os pensamentos que a gente começa daqui a pouco vaga, né? Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho isso, aquilo. E os distratores externos, os barulhos, às vezes o marido está assistindo jornal, o filho está jogando no videogame, isso, aquilo, para conseguir concentrar, né, o aprendizado não acontece. Por isso que o controle inibitório é fundamental. Quer aprender mais? Gostou? Gostou sobre as funções executivas? Tá? Então, venha conosco que vamos trazer muito mais coisas para vocês. E para finalizar esse momento, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo. Gente, amei estar aqui trazendo uma pílula de conhecimento com vocês e a gente vai ter mais um bate-papo ainda hoje. Já já a Mara vai contar para vocês, né, um pouquinho da nossa dinâmica, o que a gente vai fazer ainda depois do intervalo, dos comerciais que a Mara vai fazer agora, trazer tudo. Oh, não sai agora, porque a Mara vai trazer tintim por tintim, um pouco mais das nossas pós-graduações de maneira aprofundada, coisas que eu não consegui falar porque eu tinha um conteúdo. Obrigada, Pro. Já a gente volta para tirar as dúvidas que eles têm. Eles mandaram aqui várias dúvidas aqui, né? Eu pedi já para o David tirar aqui para mim. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um bate-papo bem legal para poder tirar as dúvidas, tá? Combinado. Até Pessoal, daqui a pouco, gente. Eu falo assim, ó, tem algo comigo que eu carrego, né? Eu falo assim, ó, que não existe nada mais barato do que gente boa te dando conselho. Não existe nada mais barato do que pessoas te ensinando.
E eu sempre digo também que águia anda com águia. Então, se você quer ser o melhor, você tem que aprender com os melhores, né? Porque todo problema que a gente enfrenta lá na sala de aula é uma necessidade que a gente não resolveu a tempo. Então, todos os problemas de alfabetização que a gente